Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. O Vaticano anunciou a causa da morte do Papa. Foi um acidente vascular cerebral, um AVC grave e também uma insuficiência cardíaca. A morte de um Papa sempre provoca comoção, mas a morte do Papa Francisco carrega um peso profético que vai além da religião. Para muitos, não se trata apenas de uma troca de liderança no Vaticano. Estamos falando do possível cumprimento de uma das profecias mais misteriosas e controversas da história da Igreja. Seria Francisco o último Papa antes do juízo final? Ou pior, estaria a Igreja prestes a ser liderada por alguém que não vem da parte de Deus? Neste vídeo, vamos mergulhar em tudo o que você precisa saber. As profecias antigas, os candidatos ao trono de Pedro e o que tudo isso pode significar para o futuro da fé cristã no mundo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua forma de enxergar o que está acontecendo nos bastidores da religião global. Para entender o que está em jogo agora, precisamos voltar ao século XII. São Malaquias, um arcebispo irlandês, teria recebido uma visão divina com uma lista de 112 lemas, cada um correspondendo a um futuro Papa. Esses lemas descrevem símbolos, nacionalidades ou traços dos papas, e até hoje, muitos afirmam que eles se cumpriram com impressionante exatidão. De acordo com essa profecia, o Papa Francisco seria o último da lista, o 112º. O lema que se encaixaria em seu papado é Petrus Romanus, Pedro, o Romano, que guiaria o povo durante grandes tribulações até que Roma fosse destruída. Alguns estudiosos tentam forçar uma ligação entre Francisco e esse lema. Outros acreditam que o verdadeiro Pedro Romano ainda está por vir e que ele será o último, o fim da era papal, o marco do Apocalipse. E se esse próximo Papa não for apenas o último, mas for o falso profeta citado em Apocalipse? O livro do Apocalipse fala sobre uma figura que pareceria espiritual, mas teria origem maligna. Uma espécie de líder religioso que engana multidões, realiza sinais e leva as nações a adorar a besta. Muitos intérpretes associam esse personagem ao chamado falso profeta. E não são poucos os que acreditam que essa figura pode se manifestar dentro da própria estrutura da Igreja, especialmente se o mundo aceitar um Papa com poder político e religioso global. A morte de Francisco pode abrir a porta para isso? O legado de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, é complexo. Ele foi o primeiro pontífice latino-americano e também o primeiro jesuíta a ocupar o trono de Pedro. Sua abordagem foi pastoral, foi marcada por uma série de mudanças que dividiram o mundo católico. Para muitos conservadores, ele foi liberal demais. Para outros, não foi longe o suficiente. Francisco foi uma ponte entre o tradicionalismo e o mundo moderno. Mas agora, essa ponte foi rompida e um novo caminho precisa ser definido. A morte de um Papa leva à convocação do conclave, uma reunião de cardeais de todo o mundo que, em segredo, escolhem o novo líder da Igreja. E neste momento, os olhos do mundo estão voltados para uma pergunta: quem será o próximo Papa? Entre os nomes mais cotados, temos Pietro Parolin, atual secretário de Estado do Vaticano. Diplomático, discreto, articulador, um homem de bastidores. Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha, ligado à comunidade de Santo Egídio, com forte atuação social e proximidade com a linha progressista de Francisco. Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, muito querido na Ásia, humilde, com carisma e um rosto jovem para a fé católica. Peter Turkson, de Gana, teólogo respeitado, defensor do meio ambiente e da justiça social. Se eleito, seria o primeiro Papa africano em mais de 1000 anos.
E há ainda nomes menos prováveis, mas com crescente influência, como Raymond Burke, representante da ala ultraconservadora da Igreja, e até mesmo o húngaro Peter Erdo. Mas será que algum desses nomes poderia se encaixar no perfil do Pedro Romano? Será que algum deles cumpriria a última profecia de Malaquias? A profecia de Malaquias termina com essas palavras: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro o Romano, que apacentará suas ovelhas por muitas tribulações. E, tendo terminado essas coisas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz, tremendo, julgará o povo. Tribulações, julgamento, fim. Os paralelos com Apocalipse são inegáveis. Uma figura religiosa, uma cidade destruída e um mundo em convulsão. Agora, pense comigo. E se o próximo Papa for carismático, mediático, político e conseguir unir não só o cristianismo, mas várias religiões? E se o mundo clamar por um líder espiritual global que traga paz e segurança, estaríamos preparados para discernir se esse homem é de Deus ou se está apenas disfarçado. Independentemente de qual Papa venha a ser eleito, há algo que precisamos entender. O foco da fé cristã nunca foi o Vaticano, nunca foi um homem vestido de branco. O verdadeiro cabeça da Igreja é Cristo. Não é sobre Roma, é sobre o reino de Deus. E talvez o momento mais importante que você pode tirar deste vídeo não seja apenas identificar os sinais do fim, mas refletir se sua fé está firme, se sua vida está alicerçada na rocha. Quando o mundo estiver em caos, quando até a religião parecer confusa, quando líderes surgirem prometendo milagres e unidade, lembre-se do que Jesus disse: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. A morte do Papa é um marco, mas a eternidade não será decidida em um conclave. Ela será decidida no seu coração. Escolha em quem confiar e que Deus nos dê discernimento para não cairmos em engano e força para permanecermos firmes na verdade. E você? Acredita que o próximo Papa será um homem de Deus? Ou o início do fim profetizado nas Escrituras? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Se esse vídeo falou com você, te fez refletir ou te revelou algo novo, aqui nós falamos a verdade com coragem, com fé e com base na palavra. Que Deus abençoe a sua vida, te dê discernimento e te fortaleça nos dias que virão. Nos vemos no próximo vídeo.